Olá, sejam todos bem-vindos ao canal Seu Lado Místico. Eu sou a Isabela e hoje eu vou trazer mais uma resenha. Dessa vez é de um tarô que eu ganhei de presente de aniversário de uma pessoa muito, muito especial que não tá aqui perto, mas que mora muito no meu coração, sabe? E esse presente foi muito significativo, ele tem um significado muito especial, que vocês vão compreender ao longo da resenha, né? Ao longo do demonstrativo do tarô. Eu ainda não jogo tarô, eu só jogo baralho cigano, eu tô estudando tarô ainda, então eu tô terminando de estudar os arcanos maiores e depois eu vou passar para os arcanos menores, né? E então pode ser que eu comece a introduzir os arcanos maiores nas leituras, em algumas tiragens, mas eu ainda não tô 100% no tarô como um todo, sabe? Para abrir tudo, todas as cartas, né? Então, eu vou começar falando dessa caixa incrível, com detalhes em dourado, com detalhes de sombras, com esses arabescos. Aqui atrás vem esse plástico falando um pouquinho do tarô, do que vem dentro dessa caixa, né? Essa aqui é uma editora estrangeira, tá, gente? Esse tarô ele veio todo em inglês, ele veio dos Estados Unidos, né? Então, o nome desse tarô é The Golden Tarot, tá? The Visconti Sforza Deck, ou seja, o Visconti Sforza tarô, baralho, né? Foi feito pela Mary Packard. O que significa esse Visconti Sforza, né? Esse tarô aqui, a história desse tarô em específico, tá? Dessas representações visuais que eu vou mostrar para vocês mais adiante. Esse tarô foi feito, tá? Ele foi desenhado, ele foi pintado à mão por um artista em 1442 para presente de casamento da Bianca Sforza, se não me engano, Sforza, e do Francesco Visconti. Ou é Bianca Visconti e Francesco Sforza. Agora eu me esqueci quem é quem, mas eles foram se casar, tá? Em Milão, na Itália, em 1442. E aí uma pessoa resolveu dar de presente para eles esse oráculo, tá? Então é um oráculo que foi desenhado há muito, muito tempo atrás, tá? É datado como um dos primeiros oráculos, assim. Inclusive as peças originais, elas estão no museu, tá? Algumas peças se perderam, então as que eles vendem hoje, tá? Elas são como se fosse uma releitura, digamos assim, tá? O original mesmo, ele tá no museu guardado, né? Pra ficar lá bonitinho. E aí os outros artistas de hoje em dia, eles fazem essa releitura e vendem, né? As editoras fazem e vendem. Então, aqui tem esse detalhe, ó, voltando, né, pra caixa, aqui tem esse detalhe, assim, muito bonito, tá? Aqui, isso aqui parece uma moedinha e esse negócio aqui. Eu sou péssima pra descrever algumas coisas, desculpa. Na hora de abrir, ele tem um sistema de imã, tá? E aí, quando você abre, você se depara com três coisas que vem aqui dentro, tá? A primeira delas é esse livrinho aqui, tá? Muito bonito, ele acompanha o design da caixa, tá bom? Esse livrinho é todo em inglês. E antes da gente falar um pouco mais dele, vou mostrar o restante que vem na caixa. Vem esse pacotinho de papel e dentro vem esse lenço roxo. Esse lenço roxo é teoricamente para cobrir a mesa que você vai jogar, né? Mas o que acontece? Esse tarô, essas cartas, elas são muito grandes, elas são maiores do que o normal. Então, elas não cabem dentro desse paninho, a menos que você tire de 3 a 5 cartas. Mais do que isso não vai caber. Então, eu acho interessante esse paninho para você transportar o seu baralho, caso você vá fazer uma consulta em outro lugar e não queira levar a caixinha, você pode cobrir com isso daqui, ou para decorar a mesa, assim, mas para usar de forro mesmo vai ficar um pouquinho complicado, tá? E depois vem a caixa com o tarô. Ó. A iluminação tá atrapalhando um pouco, né? Enfim. Essa aqui é a parte de trás do tarô, né, das cartas. E essa daqui, por exemplo, é a representação de um arcano maior, que é a lua,
tá? E aí dentro vem as 78 cartas, tá? Em detalhes dourados. Em detalhes dourados, olha o tamanho disso, não cabe nem na minha mão. E para embaralhar a gente vai falar um pouco mais adiante, tá? Porque era uma coisa assim que eu tinha muita dúvida, porque quando eu vi, a minha mão é pequena, sabe? Então, eu fiquei meio desesperada. Mas tudo tem o seu jeito. E eu vou explicar para vocês um pouco mais sobre isso. Então eu vou deixar ele aqui e vamos falar um pouquinho então sobre o livro, tá? O que que eu falo sobre esses livros que vêm quando a gente compra um tarô por sites de livro, né? Tipo Saraiva, Travessa, Amazon, né? Esses livros, eles normalmente não são muito bons, tá? Muita gente acha que esses livros são um manual, são um guia, que eles contêm, tipo, a receita do bolo para você se tornar um tarólogo de plantão. Mas não é bem assim que funciona, tá? Esses livros, na sua grande maioria, eles vêm com algumas curiosidades sobre o tarô, sobre o oráculo. Eles vêm explicando especificamente sobre o tarô que você comprou. Então, por exemplo, o tarô em si, a palavra tarô, refere-se a um oráculo de cartas, tá? E a gente tem vários tipos de tarô. Então, esse tarô aqui é um tarô tradicional, feito à mão pro casamento da fulana de tal que eu já falei. Esse tarô aqui, por exemplo, que é um outro tarô que eu vou fazer vídeo, é o tarô do universal do White. Então ele tem a sua própria história, a pessoa que desenhou esse tarô, né, ela tem a sua própria especificidade ali. Então o livro, ele vai retratar muito da especificidade daquele tipo de carta que você comprou. Por mais que seja um tarô, cada tarô é desenhado, né, tem a sua representação diferente e tem as suas especificidades. Então a gente vai ter tarô de animais, a gente tem tarô de bruxa, de fada, de um monte de coisa. Então, esses livrinhos, eles vêm falando das curiosidades sobre o oráculo tarô, vem falando sobre a história do oráculo tarô, ele vem falando das especificidades do tarô que você comprou, das cartas que você comprou, e ele vem falando um pouquinho assim sobre os significados de cada carta. Normalmente, são só palavras-chave, tá? E palavra-chave não te ajuda a fazer uma interpretação correta. Ou seja, esses livros, eles vão te dar, assim, uma base de curiosidade, de dicas de algumas coisas, mas eles não são uma boa base para você estudar e começar a jogar, tá? Você vai precisar de um material de apoio, tá? Você vai precisar ou de um curso ou de um outro livro mais profundo, específico para aprendizagem de tarô, ou então um professor particular, ou então outros métodos, outros meios de adquirir o conhecimento para você ampliar o seu expertise, tá? Então, nesse livro aqui especificamente, tá? A gente tem 6 capítulos, tá? O primeiro capítulo, então, vai falar de história. O segundo capítulo vai falar sobre o Divino Tarô. Mais ou menos assim, uma visão holística, né, do tarô, enfim. O terceiro capítulo fala sobre a estrada do conhecimento, né? Ele vai falando sobre o quanto o tarô agrega conhecimento, assim, né? Porque antigamente, se vocês não sabem, os tarôs, eles eram utilizados, na verdade, como uma fonte de obter autoconhecimento e conhecimento sobre o universo. Então, era quase que um método científico também, sabe? De adquirir conhecimento. Porque os nossos antepassados, né, os grandes pensadores do passado, eles estudavam muito, então, matemática, filosofia, sociologia, astrologia. Eles acreditavam nessas coisas como parte de uma ciência para entender o todo. Hoje em dia, a gente está muito acostumado a usar os oráculos de carta, né, os tarôs, só como uma fonte divinatória, só para saber o que o meu marido pensa de mim, ou o que o meu amante está fazendo, ou se eu vou ser rica daqui a sei lá quanto tempo. Então a gente usa hoje os tarôs como essa forma de divinação, né? E não como uma forma de obter conhecimento, tanto de si mesmo, quanto, assim, do todo, né? Do universo, da vida.
Então ele vem falando aqui nesse terceiro capítulo sobre a jornada, né, a estrada do conhecimento, tá? E aí no quarto capítulo a gente vem falando então dos arcanos maiores, tá? São 22 cartas dos arcanos maiores. O quinto capítulo vem falando sobre os 4 naipes, né? Então, ouros, espadas, paus e copas. E o capítulo 6 tá falando sobre a jornada do tarô. E assim, deixa eu pegar até aqui a jornada do tarô, olha. The Tarot Journey, né? Então, ele veio aqui falando mais sobre algumas coisas, assim, sobre dicas de tiragem, né? Então, ele fala aqui sobre o método das 3 cartas, aí ele dá alguns exemplos práticos, depois ele fala sobre o método de cruz, né? Que muita gente conhece como pendalan. E por último, ele vem falando sobre a cruz celta, né? Que muita gente já deve conhecer de outros vídeos, tá? Mas, assim, não é exatamente a receita do bolo, sabe? É só uma demonstração do como você pode fazer. Mas ele aqui mesmo fala, ó, sobre a cruz da celta, né? Que são tiragem de 10 cartas. Ele vem falando aqui que, por ser mais complicado do que os outros métodos de tiragem, é interessante você salvar esse tipo de método para quando você já estiver muito mais confortável, ou seja, quando você já dominar, né, o conhecimento, os significados, as interpretações. E aí, então, o que a gente vai... Eu vou mostrar aqui para vocês, por exemplo, ó, quando a gente vai falar do capítulo dos arcanos maiores. Ele mostra a representação visual. Aí, ele vem aqui com o nome em inglês, né? The Magician, que pra gente é o mago, mágico, não sei, como vocês preferirem chamar ele. E aí ele vem em italiano também, tá? Porque esse tarô aqui em específico, ele é italiano. E aí ele vem falando aqui em inglês um pouco sobre as características da pintura, tá? Da história da pintura. E aí aqui ele vem falando do upright e do reversed. O upright é assim, gente, seria como se fosse os aspectos positivos da carta. Mas positivo como assim? É porque no tarô a gente tem como jogar com as cartas viradas para cima e com as cartas viradas de cabeça para baixo. E aí, quando elas estão viradas de cabeça para baixo ou quando elas estão como um bloqueio, elas têm um significado oposto ao significado que elas têm originalmente. Então, não é que todas as cartas tenham coisas positivas. Algumas cartas têm sim significado negativo, mas quando a gente vai falar, então, delas viradas para cima, e quando a gente fala delas viradas para baixo, significa a oposição do significado, tá? E aí ele vai falando de todas as cartas, ó, sacerdotisa... Não, essa não é sacerdotisa, não. É a sacerdotisa, tá? E aí ele vai falando assim de todos os arcanos maiores. Quando a gente vai passar para os naipes, como por exemplo os naipes de espadas, a gente então só fica com o upright e o reversed, tá? Que são as palavras-chave quando ela tá virada para cima e quando ela tá virada para baixo, ou como bloqueio. E aí a gente vai falando disso, desde o Ás até o 10. Passou do 10, que a gente tem o pajem, o cavaleiro, né, o valete, a rainha e o rei, aí ele volta com o parágrafo falando sobre o desenho e sobre as palavras-chave do upright e do reversed. Então é muito interessante para você saber mais sobre a história da estrutura desse tarô em específico e algumas palavras-chave para te ajudar na hora de lembrar dos significados, tá? Então, as palavras-chave para que servem? Mais para você se lembrar do significado quando te der um branco, do que outra coisa, tá bom? Então, esse livro é muito, muito bacana, foi uma leitura bem legal, me deu dicas interessantes, mas não é um guia que vai te tornar um tarólogo, tá bom? E agora, eu vou mostrar para vocês as cartas. Elas não vão estar em ordem, tá, gente? Porque eu já embaralhei isso tudo. Então, assim, vai estar uma zona, vai estar um monte de carta embaralhada aqui. Eu não vou mostrar na ordem, tá? Mais uma coisa que eu queria falar é que, assim, nesse livro aqui, como eu falei pra vocês, o tarô é muito grande, né? Ele não cabe na minha mão, ó. Ele não cabe, ó. Não cabe na minha mão pra eu embaralhar.
Então eu ficava pensando, cara, como é que eu vou embaralhar isso? E aí eu cheguei à conclusão, né, de espalhar assim na mesa e ir embaralhando com as duas mãos e depois juntar tudo no montinho e fazer a distribuição, né, o corte e a distribuição. E é exatamente o que fala no livro, tá? O livro recomenda que a gente faça isso mesmo pelas cartas serem muito grandes, tá? Então, se você se interessar em comprar esse tarô ou qualquer outro tarô que ele seja muito grande e você não consiga pegar para embaralhar com a sua mão, você pode espalhar ele na mesa com a palma da mão, ir embaralhando e depois juntar no montinho e fazer a abertura da mesa sem problema nenhum, tá? Então, vamos começar. Essa daqui, as cartas, né? Vou falar um pouco da estrutura da carta. Ela não vem com numeração, você tem que se virar nos 30. Então, aqui tem 3, 6, 7. 7 de copas. Todas as cartas de naipe, elas vão ser assim. Elas não têm uma representação visual. Elas só têm o copo, o cálice, tá? Então, 7 de copas, 3 de copas, 4 de copas, 2 de ouros, a moedinha aqui, ó. Falei que não ia estar na ordem, tá, gente? 2 de ouros, 6 de ouros, 7 de ouros, 8 de ouros, 1, 2, 3, 4, 9 de ouros, as de paus, 2 de paus, 3 de paus, 4 de paus, 5 de paus, as de ouros. Interessante aqui é que é o brasão das famílias italianas, tá? Dessa família Visconti Sforza, tá? Então tem muito sobre isso nesse tarô, tá? Tem muita história. Que é um presente de casamento, né? 3 de espadas, 7 de espadas, 8 de espadas, mensageiro de ouros, olha ele segurando aqui a moeda, valete de ouros, rainha de ouros, 3, 6, 9 de copas, 10 de copas, 3 de ouros, 3, 6, 8 de copas, 4 de ouros, o Papa, um arcano maior, valete de copas, ele tá segurando aqui, ó, uma taça, rainha de copas, rei de copas, rei de espadas, muito bonito, arcano maior da lua, arcano maior do diabo, arcano maior temperança, arcano maior julgamento, 10 de espadas, valete de paus, pajem de paus, 10 de paus, as de copas, essa carta é muito bonita, rainha de paus, 2 de copas, quem é esse? Quem adivinha? Nem eu adivinho, gente. Ainda tô estudando esse tarô. Não sei quem é esse. Depois eu procuro. Justiça, arcano maior. 3, 6, 7 de paus. Esse tarô é muito difícil, porque ele já é pra quem é, tipo, avançado em tarô, sabe? Porque ele não tem a numeração nas cartas, as cartas não tem uma representação, é só o pau, é só o cálice, é só o ouro. Então, assim, você tem que saber o significado, tipo, na ponta da língua, sabe? O seu cérebro tem que estar muito acostumado já, você já tem que estar muito... tem que estar com muita afinidade, sabe? Então, assim, não é um tarô bom pra começar, tá bom? Eu não vou usar esse tarô tão cedo, porque ele é realmente meio difícil. Pajem de copas.
Os Enamorados, tá? É um arcano maior. O Homem Pendurado, arcano maior. A Torre, arcano maior. Rei de Paus. Rei de Ouros, tá segurando o ouro aqui. Ah, esse é o Imperador, minha Nossa Senhora. Esse é o Imperador, tá? É um arcano maior. Agora que eu lembrei. O Carro, ou a Carruagem, tá? Arcano maior. O Mundo, arcano maior, segurado pelos anjos. Essa daqui é a Imperatriz. Essa aqui é a Sacerdotisa. Ambas são um arcano maior. Arcano maior da Estrela, mulher segurando a estrela aqui. Arcano maior do Louco. O Mago, mágico, enfim. Arcano maior, né? O Sol, aqui, arcano maior. 1, 2, 3, 4. 8 de paus. A Morte, arcano maior. A Força, arcano maior. O Eremita, arcano maior. A Roda da Fortuna, arcano maior. Cinco de ouros. 10 de espadas. 10 de paus. Valete de espadas. 6 de paus. Quem é esse? Mensageiro, né? Pajem de espadas. 2 de espadas. As de espadas. 4 de espadas. 6 de espadas. 5 de espadas. 10 de ouros. Rainha de espadas. 6 de copas. 5 de copas. Então, é esse o baralho, o incrível deck do Visconti Sforza. Espero muito que vocês tenham gostado. Eu não vou saber o valor, porque foi um presente de aniversário, mas a pessoa que me deu de presente comprou na Amazon, tá? Então, se você tiver interesse, você dá uma buscadinha. Eu vou deixar as informações na descrição do vídeo, caso você tenha interesse. E é isso, espero muito que vocês tenham gostado, que tenha ajudado aí os tarólogos de plantão. E é isso, um beijo e até o próximo vídeo.